Galera, tudo bem? Olha, eu vim aqui hoje parabenizar todos os nossos companheiros, nossos professores que fizeram revisões exaustivas nessa semana, que trabalharam duro para que vocês fizessem uma prova de qualidade. Em função disso, também, né? Hoje também trabalhei, né? Estou aqui com um caderninho de provas, dá para você ver daí? Ok? Caderninho de provas, a minha prova era a prova branca, já fiquei feliz aqui com o versinho, né? Por mares nunca dantes navegados, que é um trecho aí de Camões, e vou comentar com vocês um pouquinho da prova, né? Para que vocês também possam colocar as dúvidas de vocês. Põe embaixo nos comentários do vídeo, a gente pode compartilhar, tá? Olha, quem participou das aulas de revisão essa semana, eu me lembro, a hora que eu abri a prova aqui, eu me lembrei da revisão. Lembra que eu falei cores quentes e cores frias? Falei, olha, não negligenciem, que pode cair uma questão sobre isso, sobre as cores. E caiu a questão do pavão, né? Das cores do pavão. Deixa eu ver se eu lembro ela aqui. Eu vi aqui lá para o finalzinho. Aqui, ó, o pavão vermelho. Vamos dizer assim, ora, a alegria, este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho, quando é estridente em meu quintal aurora. Clarim de Lácteo, que lembra música, né? Ele fala o seguinte, ó, é o próprio Doge, que é um carro, né, antigo, a se mirar no espelho, e a cor vermelha chega a ser sonora. Cores alegres, lembra que eu te falei? Cores brasileiras, cores frias, cores europeias, música alegre. Em falar em música, o tanto de música que caiu como repertório para nós, né? Caiu música engajada o tempo todo, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Chico Buarque, caiu um monte de coisas aqui, né? Então vamos lá. Eu aqui, ó, olha a divisão das questões. A questão, vamos pegar aqui do comecinho, né? Vou pegar aqui da parte, já começa com Luiz Gonzaga na questão de número 6, né? Essa prova começa com Luiz Gonzaga. Depois vem Guimarães Rosa. Guimarães Rosa trabalha a questão da linguagem, muito tranquilo também. Era só para você achar a alternativa que falava como que a linguagem é legitimada, utilizada em Guimarães Rosa. Pelo trecho, né, é um emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. Nessa prova é a letra D, né, que fala justamente, né, dos ditados populares por meio da linguagem. Muita linguagem não verbal, quem participou também do Foco Enem, né, trabalhou muito a questão de linguagem não verbal que eu expliquei para vocês. Deixa eu ver, vamos selecionar algumas questões, depois vocês vão me cobrando no meio da semana, em cada sala que eu entrar, eu vou comentando questões específicas para o vídeo que não ficar muito grande, tá? Vamos pegar aqui muita história em quadrinho, né? História em quadrinho também. Caiu Machado de Assis, né? A questão aí do alienista, muita questão de interpretação de texto, como o da Draga, por exemplo, reaprender as notícias. Vamos pegar aqui a parte de literatura. A parte de literatura, muita coisa de modernismo em contraposição a uma linguagem erudita, que a gente chama de parnasiano, que é o que acontece com a crônica do Lima Barreto na questão 21. Ele diz assim, do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem, era um personagem que corrigia todo mundo, né? E ninguém podia falar nada errado, que ele ia lá e corrigia. Então, ele é um parnasiano e o restante, né, dos interlocutores eram modernistas, né? Quer ver a questão de música de novo, né? Um homem célebre de Machado de Assis, que é uma questão sobre música. Devagar, devagarinho, questão sobre música também, junto com o artigo de opinião. Um texto, questão polêmica 25, hein? Aquele texto da Moema, né, que a gente trabalhou em sala, aquele texto, ele é Arcade, a alternativa pede para a gente associar o romantismo. Lembra que eu falei para vocês durante a aula de arcadismo que existe uma transição, o arcadismo é visto como uma transição para o período romântico? Então, a gente tem o arcadismo épico, o arcadismo lírico, o arcadismo satírico, e a gente brinca que Moema, lembra que eu falo de Linda Bunda e Meu Durão Caiu? Ela é uma transição. Meu Durão caiu. M de Moema, Durão, Frei José de Santa Rita Durão, caiu de Caramuru, que é a obra. E aí pede a letra D, né? Representação dramática idealizada no corpo da Índia.
dramática, ela está morta, idealizada, porque ela tem tons de perfeição, né? Veja que os glóbulos do seio não se desfazem com a morte, com a gravidade, né? Ela continua bela, né? Muito bem. Outra questão que fala de música, né, a questão do cisne, e o John Lennon da Silva faz uma versão desse espetáculo teatral no que a gente chama de performance, que tem muita coisa de arte, quer ver, ó? Essa questão de performance, que é a questão 28, né? A letra B diz assim: a forma original de John Lennon da Silva reinterpretar a coreografia da Morte do Cis demonstra que, letra B, né, a criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Então, trabalhando a questão da performance, sempre ligado à vida social, sempre trazendo para a atualidade, tá? Tudo bem. Nossa, achei linda, né, essa escultura no mar, né? Que fala da questão 33, da crise dos refugiados, e o Museu de Lampedusa, né, a 14 metros nas profundezas das águas cristalinas de Lanzarote. Fantástica essa escultura. Texto não verbal. Aqui, essa que eu marquei a letra E, ó. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Mas tinha a alternativa D, também muito parecida, né? Beleza. Olha só Chico Buarque falando de sinhá. Olha a linguagem de novo modernista em frente à linguagem parnasiana. Se a dona se banhou, eu não estava lá por Deus nosso Senhor. Eu não olhei sinhá, estava lá na roça. Sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, não enxergo bem. E aí pede. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado em situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico do país, na medida em que valorizam, né, as nossas influências culturais africanas sobre a música nacional. A gente fez um exercício em sala de aula muito parecido, com a mesma resposta, inclusive era a letra B também, né? Aquela que fala do samba Iaô, né? Aquela aqui no terreiro, Padua de faz inveja para aquele que não tem mulher. E lá ele fala que existe a música brasileira com a confluência de uma linguagem de matriz africana. Beleza? Muito bem, né? Vamos ver aqui, olha, a questão de arte pós-moderna, que é a questão 39, né, que coloca aquela máscara, mas se você for olhar, são restos, né, de plástico, né, de um ferro de passar roupa, alguma coisa nesse sentido. É uma coisa dadaísta que reposiciona, né? A letra B dela diz assim, ó, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança da função. Beleza? Adorei a 40, gente, né? Outra música do Gonzaguinha, né? Quantas críticas nós já não fizemos em relação ao discurso artificial do coach. É óbvio que existem coaches que se prepararam e estão muito preocupados com o seu bem-estar, com a ajuda socioemocional que ele pode fornecer. E tem os picaretas, né? Então, essa música aqui pega os picaretas. Você tem que agradecer tudo, né? Ele mesmo fala, você deve aprender a baixar a cabeça e sempre dizer muito obrigado. Muito obrigado, são palavras que ainda te deixam dizer por ser um homem bem disciplinado. Então, trabalha muito a questão do posicionamento aqui, né? De estar sempre conformado. A alternativa A fala isso, ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Muito legal, né? Muito bem, aí mais arte na questão 45, né, que fala de Liechtenstein, e nós tivemos a redação, né? Redação, espero que você tenha saído bem. A minha redação ficou assim, ó, vamos ver o que vocês acham. Faça um comentário aqui embaixo para mim. Eu comecei falando, eu coloquei 3 exemplos já diretamente. Eu perguntei assim, o que há de comum entre as obras, Os Retirantes de Portinari, Capitães da Areia de Jorge Amado e Vidas Secas de Graciliano Ramos. E a resposta a essa indagação é que todas as pessoas que estão lá, os protagonistas, são sujeitos excluídos da sociedade pelo fato de serem vítimas mais ou menos dessa falta de reconhecimento que a identidade promove.
Na tese, eu coloquei que o cidadão ele se constitui enquanto cidadão, mas os direitos de cidadão garantidos pela nossa legislação só se dão quando nós estamos em consonância com as normas do país. Tá? Depois eu falei da consequência de não ter a sua certidão de nascimento, de não ter o registro, como você vai se tornar um cidadão. Um cidadão que não tem se torna necessariamente um sujeito dependente dos aparatos, dos aparelhos públicos. Ele vai precisar do hospital público, ele vai ocupar espaços de pouco prestígio na sociedade, ele vai estudar menos, né? E para comprovar isso, eu usei aquele texto da coletânea, que é o texto daquele mapa, né, do IBGE, que fala que nós temos aí no Nordeste mais de 800 mil pessoas que não têm nenhum tipo de registro, é como se fossem invisíveis sociais. Bom, eu coloquei no outro parágrafo mais um texto aqui da coletânea, a Lei 9534 de 97, que garante que o ensino, que o registro é gratuito. E se é gratuito, por que tem pessoas que não têm, né? Então, eles não têm mais do que o dinheiro para pagar se precisasse, né? Eles não têm a informação necessária da importância disso para a constituição deles enquanto cidadão, né? E, por fim, a gente fala de intervenção. Podem ser várias, né? Mas eu pensei em duas. Eu pensei numa intervenção para resolver o problema desse que está no mapa, que eu citei no meu texto, que é o governo criar mecanismos de registro através do censo, né? Porque o que o censo faz? Ele coloca a quantidade de pessoas que nós temos no mundo, no país. Se a gente tem o censo que nos dá essa quantidade de pessoas e tem um cadastro que tem menos pessoas cadastradas, é essa a diferença de pessoas que precisam ser registradas de forma legal no país. Então, o censo, o governo federal serão responsáveis pelo cadastramento das pessoas que não o fizeram em tempo hábil, na idade correta, que é desde o nascimento, né? E, para evitar que a gente tenha isso futuramente, eu propus também uma parceria entre os hospitais e o cartório, em uma comunhão de rede, né? De rede. Em vez de entregar o documento para os pais, para eles registrarem, que eles enviem de forma digital diretamente para o cartório. Ou então que colocasse uma espécie de cartório itinerante dentro dos hospitais e maternidades do país, sabe? Então, seria uma forma de garantir que a pessoa já sairia da maternidade com o seu documento. O Theo, meu filho mais novo, isso aconteceu, né? Ele nasceu no dia 27 de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, eu já fui no cartório, já fiz a certidão de nascimento, um mês depois ele já tinha esse documento pronto, em mãos, né? E depois de antes de um ano, ele já tinha identidade, já tinha CPF, né? Então, isso faz parte, eu acho que, do processo de realmente de retirar da sociedade a invisibilidade social. Então, depois que eu fiz a minha intervenção, o que eu propus? Eu resgatei aqueles 3 primeiros exemplos que eu citei. Então, eu escrevi algo mais ou menos assim, né? Dessa forma, incluídos na sociedade, essas pessoas farão com que Jorge Amado, Graciliano Ramos e Portinari sejam somente pertencentes ao universo ficcional. Né? Quer dizer, eu fiz mais ou menos uma retomada daquilo que foi dito nas primeiras linhas do texto. E depois nós tivemos a prova de ciências humanas, né? Que eu não sei se você percebeu, mas ela estava muito mais fácil do que linguagens e códigos, né? Muito mais fácil, os textos mais curtos. Pra você ter uma ideia aqui, ó, eu vou mostrar aqui na tela, para você ter uma ideia. Vamos mostrar aqui, ó, essa página aqui, ó. Essa página aqui, deixa eu ver se dá para ler. Não sei se consigo fazer você ler. Aqui, ó. Essa página aqui mostra 2 questões, né, de linguagem e códigos, uma de lá e uma de cá. O texto era tão grande que cabiam só 2 questões. Agora, quando a gente vai para a prova de ciências humanas, olha só, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Olha aqui na outra página. Deixa eu dar para pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões. Então, as provas tinham trechos mais curtos e respostas também muito curtas, muito objetivas, né? Respostas muito simples. Por exemplo, aqui, ó, na questão 46, quando ela fala, houve um crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012, uma prova muito contextualizada.
E aí fala, nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar, bom, eu coloquei a promoção da inclusão social, né? Bom, aí tem a questão dos incêndios, né? Eu coloquei nessa, vê se você concorda, a letra E, né? Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Por quê? No finalzinho do texto, ele diz assim, ó, elas convertiam a devastação, quer dizer, os incêndios, né, em uma ocasião para alterar e expandir não só topografia urbana eu traduzo como reconfiguração dos espaços sociais ocupados, né? Mas as práticas sociais até então vigentes. E aí a alternativa diz assim, e das dinâmicas comunitárias. Por isso que eu coloquei a letra E, né? Lógico que nós vamos precisar do professor de história para validar, né? Que eu estou só aproveitando o tempo, que eu não podia sair antes, eu tinha que ficar até 6h30, né? Mas achei muito tranquilo a prova de história, por exemplo. Caiu a questão do Vargas, de protagonismo indígena. Deixa eu ver aqui o que é mais. Deixa eu ver aqui uma questão. Outra questão de Vargas, o suicídio de Vargas, né? Uhum. O que é mais para nós? Gente, eu não vou comentar todas, porque senão a gente vai gastar mais 5 horas para ficar aqui, né? Mas eu vou carregar essa provinha debaixo do braço a semana toda para a gente comentar, ok? Muito bem, deixa eu ver aqui, escolhi algumas. Uhum. Muita questão de pluralidade cultural, caiu música também na prova de história, né? Caiu aqui, ó, vocês que fazem parte desta massa, e todas as músicas tinham data, todas eram dos anos 70, o que eu falei para vocês? Anos 70, resistência, contrária ao sistema da ditadura militar, né? Do Zé Ramalho, ela fala assim, né? Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. 1970 está pedindo, olha, o que é criticado nessa música? É criticada a passividade social, quando fala, vocês que fazem parte dessa massa, né? Vocês levam uma vida de gado, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Né? Então, quer dizer, você está marcado e está feliz, é que você está alienado, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. As outras questões, deixa eu ver aqui. Achei interessante essa aqui da abolição do comércio dos escravos, né, que fala, durante os anos de 54 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, e os livros cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e nas câmaras dos comuns, aumentaram a pressão da revogação da Lei Abernin. Eu não sabia o que era essa lei, né? Mas olha o contexto da questão. Ó. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro, né? Britânico e brasileiro, satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Aí eu pensei, que velhos hábitos? Que lei é essa? Eu não me lembrava do meu ensino médio, que já faz 20 anos, né? Mas aí tem de onde foi tirado esse trecho. Olha aqui, ó, abolição do comércio brasileiro de escravos. Aí, a letra A é satisfatória, né? Estabelecer jurisdição conciliadora. Quer dizer, Inglaterra e Brasil estão pensando juntos, né? Como fazer para a gente passar por essa questão de uma forma que seja boa para os dois lados, né? Na verdade, tinha que ser boa para os três lados, né? Pensaram só em dois. Muito bem. Essa questão 77 do escravo fugido, né, que tem uma linguagem bem arcaica, né, de 1879, ela tem um aspecto interessante. Ela diz assim, no anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? No primeiro momento, eu pensei que era fugir, né? Porque o escravo, olha o título, ó, escravo fugir. Então, a primeira estratégia de resistência é fugir. Só que não tinha alternativa. Mas a alternativa falava a letra D, regularização das funções remuneradas. Como que eu cheguei a esse raciocínio? Quando fala no finalzinho do segundo parágrafo, ele fala assim, ó, quando fugiu pela primeira vez, esteve contratado como um camarada em uma fazenda de Capivari. Contratado significa relações trabalhistas, né? Então, eu fico com a letra D ali, né? E aquela questão do... Eu cheguei a comentar,
mas eu não me lembro em qual sala eu falei, né? Dos escravos chamados de tigres, que eles carregavam no século XIX aqui no Brasil, o barril com o resto de comida, fezes, né, excrementos, vômitos, e jogavam no rio, lá no Rio de Janeiro, jogavam no mar, né? Jogavam no mar. E de tanto eles andarem, escorria aquele líquido no corpo deles, né? E a ureia queimava a pele, deixando rajadas. Por isso eles eram apelidados de tigre ou onças, negros onça, negros tigres. E está perguntando exatamente isso. Ó, a ação representada na imagem deles carregando esse barril, né? E descrita no texto, evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil no século XVIII e XIX, caracterizada pela, eu escolhi, né? Reiteração das hierarquias sociais, repetição das hierarquias sociais, né? Porque a letra A fala em valorização do trabalho braçal, quer dizer, não tem valorização quando se fala em escravidão, né? Sacralização das atividades laborais, quer dizer, tornando essa atividade algo sagrado, também não tem. Superação das exclusões econômicas, superação não, tá? A marcação da exclusão ali, né? E ressignificação das... Acho que até por exclusão você conseguiria chegar a essa alternativa. A questão do Nietzsche eu achei muito tranquila, né, gente? Todo mundo sabe que Nietzsche é um opositor das questões religiosas e metafísicas. E aí ele diz, ó, lá no texto, minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é o amor fati. Nada a desejar além daquilo que é, nem adiante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Então, se o amor fati significa você amar aquilo que a coisa é, sem desejar nada além dela, você não pode desejar nada para a direita, para a esquerda, para o céu, para o inferno, para baixo, para frente, é só a coisa como ela é. Isso significa que ele está negando toda a possibilidade metafísica, religiosa em torno do amor. E a letra E diz, consagra a realização humana ao campo transcendental. Vamos emendar no enunciado para ver certinho, ó. Essa forma indicada por Nietzsche, essa forma de amar materialmente as coisas, consiste em uma crítica à tradição cristã que consagra a realização humana ao campo transcendental. A tradição cristã ama o transcendente. Deus é uma transcendência, é a mais pura transcendência. Ele nega isso, né? Então, essa aqui, letra E. Caiu Descartes também, né? Com aquela metáfora da árvore que ele usa. Eu coloquei aqui, ó, sustentar a unidade essencial do conhecimento, né? Mas ele também ele nega a crença de alguma forma, né? Mas eu acredito que a letra A ela é mais completa no sentido de pegar toda a teoria que ele cria. Afinal, ele não fala nada de crença lá, né? Ele fala só da teoria do pensamento racionalista. Bom, deixa eu ver outro aqui interessante. Ok, caiu o Capital, que é o Karl Marx. Manifesto dos Pioneiros da Educação. O ano que vem a gente tem que fazer um trabalho bem legal, né? Porque nós temos 100 anos, nós temos 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação e nós temos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, na parte, assim, de artes, de literatura e de texto, a gente tem muita coisa para trabalhar. Olha a questão 89 é a questão do Sócrates, né? Quem não sabe o que é uma coisa é como... E como poderia saber que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda é pobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Menon, que coisas afirma ser a virtude? Então, aqui, se você perceber no diálogo, ele está conversando com o Menon, e ele está dizendo, ó, será que é possível alguém não te conhecer e tecer comentários sobre você? Isso é ridículo, é óbvio que não posso. Eu não posso comentar uma coisa que eu não tenho a mínima ideia do que seja, eu não tenho conhecimento profundo sobre ela. Então, ele pergunta depois, e aí, Menon? Então, sabendo disso, o que é virtude? Se você tentar falar de virtude e souber o que é, palmas para você. Você é ético. Se você tentar falar de virtude e entrar em contradição, você não sabe o que é virtude. Se você sabe pretensamente, você é um pretensioso. Então, significa que ele está usando um método de investigação sobre o conhecimento, sobre a ética. E esse método, maiêutica, por exemplo, que ele usa, né? Ou ironia socrática, como dizem outros, também pode ser traduzido como
método dialético, porque ele está passando a pergunta no diálogo. Não pode ser epistolar, porque epístola é carta, não pode ser linguagem trágica, porque trágica tem a ver com o teatro, não pode ser fisicalista, porque não está usando argumentos físicos, e sim argumentos ligados à lógica, né? E suspensão judicativa também não tem nenhum tipo de possibilidade de assinalar essa alternativa. Beleza? Cara, acho que é isso, né? Ó, vou carregar comigo essa semana, tá? Precisou, a gente consulta, a gente comenta. Espero que você tenha saído muito bem. Muito obrigado por ter deixado nós, professores, participar um pouquinho aí, né, da sua vida nessa semana de revisão. Desejo a você boa nota, boa prova, tá? E com certeza aguenta, tem revisão essa semana, porque tem ciências da natureza e matemática no domingo. Tchau, tchau.